Olá, eu sou a Mariana Piel, estudante do curso de jornalismo da UFMS, e essa live é ministrada na disciplina de Jornalismo Audiovisual 2. Para fazermos essa live falando sobre questões do conflito entre Israel e Palestina, nós convidamos o professor e coordenador do GEP, Grupo de Estudo de Política Internacional da UFMS, Samuel Jesus. Samuel também é especialista em política e segurança internacional e possui mais de 100 artigos e 10 livros publicados. Participam também da live as alunas Lauren Neto e Marina Gabriele. Professor, seja muito bem-vindo aqui conosco hoje. Muito obrigado, Mariana, Lauren e Marina. Marina. É um prazer, uma satisfação enorme. Muito bem. Professor, para dar início à nossa conversa, conta pra gente a sua experiência no estudo da política internacional e como que surgiu o GEP e qual que é a importância de estudar esse assunto aqui no Mato Grosso do Sul. A minha experiência em estudos internacionais já tem 23 anos, já pelo menos do meu período de mestrado na Unesp, ali no início dos anos 2001, onde eu fui estudar com a professora Suzilei Calil Matias, os militares, né, as Forças Armadas, e aí acaba sendo um assunto que nós temos que lidar também com política internacional, com assuntos sobre a conjuntura geopolítica, por exemplo, né? Então aí eu comecei no início dos anos 2000, basicamente. E o mundo atualmente está acompanhando em tempo real o conflito entre Israel e Palestina. O que você pode explicar para a gente sobre o contexto dessa guerra? Bom, este conflito, é preciso dizer que não é um conflito entre o Estado de Israel e a Palestina, mas é um conflito entre Israel e um grupo insurgente chamado Hamas, que é um grupo de resistência. Não podemos utilizar o termo terrorista, porque o grupo insurgente é mais adequado, né? Se utilizarmos o termo terrorismo, nós acabamos por incorporar alguns jargões, algumas terminologias que atendem a alguns interesses, né? Bom, então, este conflito, ele surge, ele já é antigo, mas ele surge a partir da criação do Estado de Israel, em 1948, logo após, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, onde os judeus, o povo hebraico, passou pelo Holocausto nazista, que foi o extermínio em massa, um extermínio industrial. Se articulou uma máquina, uma indústria de um morticínio. 6 milhões de judeus morreram, mas nós não temos esse número exatamente. Então, no pós-guerra, se tornou um fato, quase que um consenso, a necessidade da criação de um Estado de Israel. E aí, então, ganha força o movimento sionista. O movimento sionista é interessante porque é um pouco difícil de explicar, mas eu serei breve. Desde a diáspora do Estado de Judá, né, do Reino de Judá, a grande diáspora, o povo judeu se colocou como uma unidade cultural que não reconhecia os estados nacionais. E por isso que a Alemanha, sobre o nazismo, disse que os judeus não se consideravam alemães e, por conta disto, a crise econômica, porque boa parte da economia estava na mão dos povos judeus, né? Então, aí, eles não são assimilados ao Estado Nacional. E o que é o sionismo? O sionismo, ele apregou não só a criação de um Estado de Israel, mas essa não assimilação. A criação de um Estado religioso, um pouco, a grosso modo,
ele defende uma pureza, né? Interessante, né? Uma pureza, ou seja, não um sincretismo, mas essa unidade cultural, sem misturas, e isto, o sionismo se parece muito ao nazismo, né? Porque defende uma certa, não a pureza racial, assim como os nazistas, esse é o diferencial, mas defende uma certa unidade, a preservação de uma cultura judaica, hebraica, muito, né, radical, né, sem abrir para o exterior, né, por exemplo, eles veem os palestinos como uma ameaça à sua cultura, né, e que, portanto, os povos palestinos devem ser esmagados, né, porque representam uma ameaça ao Estado de Israel. Agora, é preciso dizer que antisionismo é uma coisa e antissemitismo é outra. Você pode ser antisionista sem ser antissemita. É o meu caso. Eu sou antisionista, mas jamais sou antissemita, né? Muito pelo contrário, né? Eu defendo a cultura, né, do povo de Israel, o direito à religião, à diversidade religiosa e tudo aquilo que eu considero que, enfim, a liberdade religiosa é um grande legado da humanidade. Enfim, me estendi muito, mas... Bom, professor, recapitulando um pouquinho para o início da sua fala, você falou que o termo correto para chamar o Hamas é grupos insurgentes. O que seria grupos insurgentes? Grupos insurgentes são todos aqueles grupos, sejam por quais motivos religiosos, políticos, ideológicos, eles se insurgem mais pela via armada, né, a partir de escaramuças, né, do que nós chamamos de guerra de guerrilha, né, quando você não tem um exército regular, você ataca e se esconde. Ataca, por exemplo, pontes, ataca postos de munição, de alimentação, envenena água. Obrigada. Professor, como que esse conflito afeta a economia brasileira e a global? Bom, então, a grande questão é que o Estado de Israel, vejam, aquela região de Gaza é uma região, me parece, né, ter algum potencial ali petrolífero, inclusive. Daí o interesse e a importância de Israel a controlar Gaza. Inclusive surgiu a proposta de que o povo palestino poderia ir para o Vale do Sinai, que é ali próximo ao Egito. Bom, em relação a isto, veja, Israel é um satélite dos interesses ocidentais em plena Península Arábica. O apoio sistemático que a administração Biden tem dado ao massacre, sobretudo em Gaza, é algo chocante, que inclusive existem reações internas. A oposição a Israel, inclusive, está pedindo a queda, né, a renúncia de Benjamin Netanyahu. Então, quais os impactos, né? Vejam, por exemplo, a união agora, Arábia Saudita e Irã, inimigos históricos, recentemente, agora reataram as suas relações diplomáticas, né? Isso no contexto dos BRICS, né? Que é a expansão dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Por exemplo, a Arábia Saudita e o Irã faz parte do que nós chamamos de BRICS+, ou BRICS Plus, que aí você tem a Argentina também, que você tem a Indonésia, que você tem uma ampliação dos BRICS. Né? Os BRICS, eles não são, não compõem um tratado de cooperação, é apenas uma unidade política,
eu diria, político, não ideológico, porque agora os BRICS reúnem desde a China até agora a Arábia Saudita, Irã, né? Países católicos, países xiitas, países sunitas, a Índia, né? Hinduístas, então. E aí o que ocorre, né? Ontem, ou antes de ontem, ocorreu uma reunião extraordinária dos BRICS, onde o presidente Lula se colocou claramente contra os massacres promovidos por Israel em Gaza, dizendo que o conflito com Hamas é uma coisa, mas não se pode ferir os direitos humanitários. Eu vi a declaração do presidente da Rússia também, embora a Rússia esteja envolvida na guerra da Ucrânia, mas a presidência dos BRICS, que é o Cyril Ramaphosa, o presidente da África do Sul, se colocou claramente crítica aos massacres em Gaza. Então, o que ocorre no plano internacional? Estados Unidos perde força. Inclusive, agora, Estados Unidos está recuando, a própria ONU está recuando, porque aquela proposta que o Brasil colocou de estabelecer corredores humanitários, agora foi aprovada no Conselho de Segurança, né, da ONU. Então, mostrando que, veja, a posição brasileira era uma posição. Né? Agora, o que afeta internamente o Brasil? Eu creio que o massacre promovido em Gaza e tudo aquilo que gera de ruim, de repercussão negativa, tanto no meio político internacional, desde a ONU, BRICS, da comunidade internacional rejeitando esse massacre, enfraquecerá muito os Estados Unidos, enfraquecerá muito Israel e fortalecerá o papel do Brasil. Né? O Brasil que tem emergido aí no sul global, sendo uma das lideranças mundiais. Né? E o Brasil tem uma tradição também numa diplomacia para a paz. Né? Nossa última guerra foi há 460 anos atrás com o nosso vizinho Paraguai. Professor, o Brasil ele tem esse posicionamento de ser mediador durante ele na mesa da ONU, durante os conflitos. Por que isso ocorre? Porque o Brasil, por exemplo, o Brasil é um país em que árabes, né, islâmicos ou não, né, e judeus convivem harmonicamente, sem conflitos. Né? O Brasil, esse país que a última guerra faz 160 anos, e o Brasil tem, por exemplo, há aproximadamente 13 anos, o Brasil assinou um acordo muito importante, que é o Acordo de Teherã, mas assim, estabelecendo um acordo que, de certa forma, reduzisse uma pressão entre Estados Unidos e Irã em relação ao enriquecimento de urânio promovido pelo Irã. Aí entrou a Turquia também, e essa mediação foi proposta pelo então presidente Barack Obama. Né? Então, o Brasil, ele tem, se você fizer um retrospecto, ele tem uma tradição, por exemplo, o Brasil sempre apoiou a solução do Estado palestino, né? Então, o Brasil sempre tem, até mesmo, por exemplo, tem um grande ícone que muitas vezes nós esquecemos, eu não vou me lembrar o nome dele agora, meu Deus, mas que ele foi um alto comissariado da ONU. Mas, quer dizer, se você elencar, né, as ações do Brasil na comunidade internacional, você vai ver que o Brasil tem uma tradição, né, na diplomacia para a paz, né, nos acordos, na resolução de conflito. Né? E como essa função de mediador influencia no conflito atual? Bom, é muito importante, porque você imagina, no caso de Israel, mas vamos falar da guerra ucraniano-russa.
O presidente Lula foi um dos primeiros mandatários, né, um dos primeiros presidentes a falar em paz entre Ucrânia e Rússia, e assentada na mesa de negociações. E agora é o que a ONU, que o Conselho de Segurança está discutindo, que os Estados Unidos está discutindo, né, e que está se transformando em um consenso as discussões para a paz, em um acordo. Então, é muito valioso essa posição do Brasil. E, vejam, as críticas do presidente Lula ao massacre do povo palestino em Gaza, parecia que ele era apenas uma voz, né, solitária, mas agora vários presidentes no âmbito do BRICS e fora dele está reforçando aquilo que o presidente Lula já está dizendo há um tempo, de forma corajosa. Então, nós não temos uma ideia de como o presidente Lula é respeitado no mundo, né? Ele é uma figura mundial, considerado um líder mundial. Eu sou capaz de realmente falar de paz, né? E, Samuel, qual que é a importância da mídia independente na cobertura desses conflitos, em que a mídia tradicional acaba defendendo países que têm o poder hegemônico da situação? Olha, recentemente, não recentemente, mas isso já tem pelo menos 10, 15 anos, desde a época do Wikileaks, do Julian Assange, já aparecem aí listas de jornalistas, por exemplo, brasileiros, muito vinculados ao Washington, muito vinculados aos Estados Unidos, inclusive jornalistas que recebem recursos, né, dos órgãos de inteligência do governo estadunidense. Então, nós temos uma imprensa comprometida com o viés, com um lado tendencioso da notícia. Sempre dizemos que em uma guerra, a primeira vítima é a informação, né? Porque não é só uma guerra lá no campo de batalha, é uma guerra nas mídias, né? É uma guerra de informação, de inteligência contra inteligência. Então, os veículos independentes, eles são de fundamental importância, porque é onde a informação de fato circula, é onde você vai ouvir o que ninguém fala, né? Hoje é a melhor maneira de se obter. Hoje nós temos, por exemplo, crescendo muito na mídia independente, alguns veículos como Brasil de Fato, como a própria Carta Capital, que cresceu bastante, mas você tem o GGN, TV 247, você tem Meteoro, você tem milhões aí, que é uma mídia alternativa que tem surgido, né? E que isso é o futuro, né? Isso é o futuro. Veja você, desde ali a chamada Primavera Árabe, qual foi a grande questão que envolveu a Primavera Árabe? É que os protestos eram transmitidos em tempo real. Em tempo real. E o presidente Mubarak, o governo do Egito, por exemplo, eu me lembro, cortando a internet para que as imagens não pudessem ir para o mundo. Então, hoje, com as redes sociais e a internet, o jornalismo está passando por essa transformação, né? Nós observamos que os meios hegemônicos da grande mídia cada vez mais perdem espaço porque aí envolve uma questão de credibilidade também, né? Porque na era da informação as pessoas já perceberam que as mídias tradicionais, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, CNN, Globo News, eles sofrem uma grande crise de credibilidade, que é fundamental no jornalismo. Porque às vezes se passa uma informação e a pessoa está ali, às vezes, ou na internet mesmo, e fala, mas o jornalista não falou isso, ele não contou toda a história.
Então passou uma ideia de que você é enganado, né? E as pessoas são inteligentes, as pessoas percebem. Eu acho que a grande riqueza do jornalismo é a credibilidade. E é assim no mundo, por exemplo, é assim na minha carreira profissional, a credibilidade. A credibilidade é um bem, né, que você tem. Se você começa a manipular muito a notícia, né, você não... para o jornalismo, você mexe no patrimônio, algo que é elementar. Né? Uhum. E nós observamos muito hoje a versão da notícia. Né? Existe uma coisa que, para os estudantes de jornalismo, eu preciso dizer isso. Quando é dada a notícia, aí vem a pessoa e faz o comentário. Você fala, não, a pessoa está me informando. Né? Não, está passando a versão, está construindo uma narrativa, né, sobre... Não, estamos enriquecendo a informação. Mas só que não, o viés da notícia, é o editorial que está ali. Samuel, quem argumenta para Israel comumente utiliza o discurso de que eles estão apenas se defendendo. Como que você enxerga essa narrativa? Olha, isso é a mesma coisa. Por exemplo, alguém vai lá dar um tiro de chumbinho, vai 38, dá um tiro de 38, né? Aí vem alguém com um tanque, com a bazuca, né? E com 100 homens armados com a Uzi, aquela, né? E destroem todo lugar. Né? Falo, não, nós estamos... Ou seja, a reação é desproporcional à primeira ação, né? Que foi a ação do Hamas, que não é um grupo tão poderoso militarmente como Israel e não é capaz, inclusive, de derrotar o exército israelense. Agora, isso é um combate, né? Israel e Hamas. Agora, você atingir com mísseis um hospital com 500 pessoas doentes, né? Dizendo que tinha militantes do Hamas ali no hospital que estavam escondendo arma, é a mesma coisa que no prédio onde você mora tem uns, né, chamados terroristas lá, você mora lá, alguém vem e destrói o seu prédio. O que você tem a ver com isso? Você não tem nada a ver com isso. Então é um argumento falacioso, cínico, vil, torpe, né? De quem tem sangue nas mãos. Né? Professor, vou interromper um pouquinho a Mari. Nossa audiência aqui está mandando uma pergunta, que eu acho que essa pergunta não sei quem que vai ter a resposta, né? Qual a solução para o conflito? Se é que a gente consegue vislumbrar alguma solução imediata para essa crise que está acontecendo lá. A solução para já começa errado na segunda metade dos anos 40. Por quê? Porque o povo árabe ficou com 45% do território, enquanto os israelenses ficaram com 55% do território. Era preciso uma conversação que estabelecesse pelo menos uma igualdade em torno da divisão do território. Agora, para resolver o conflito, é possível resolver. É possível resolver. Se os Estados Unidos quiser resolver, ele resolve. Se a União Europeia quiser resolver, resolve. A gosto ou a contragosto de Israel. Agora, por que não se resolve? Porque, eu explico, Israel é um satélite dos interesses europeus e estadunidenses em plena Península Arábica. O Irã é uma ameaça aos Estados Unidos, porque é anti-Estados Unidos. Então, que Israel promova massacres em Gaza, mas quem são essas pessoas? O mais importante é preservar o nosso potentado ali, o nosso satélite, para que a nossa influência na Península Arábica continue.
Então, por isso que não se resolve. Tá? Se quisesse resolver, resolveria em uma semana, em alguns dias. Professor, nosso tempo é curto, está se esgotando, mas antes de encerrar, gostaria de perguntar se você tem alguma consideração, algo que gostaria de falar. Você me perguntou no início sobre o grupo de estudos de política internacional e eu acabei não respondendo. É um grupo de estudos de política internacional que está na Faculdade de Ciências Humanas ali, envolvendo os estudantes, né, dos cursos de filosofia, de história, né, ciências sociais, mas não só, nós temos ali alunos do curso de biologia, do curso de jornalismo, de vários cursos, né? E nós promovemos debates a cada 2, 3 semanas sobre a conjuntura internacional, e nós produzimos também artigos e livros, né? E estamos produzindo aí, e um curso que não possui relações internacionais, né? O grupo surgiu da iniciativa dos estudantes também, que não tinha um professor versado nessa área de política internacional, então eles me procuraram, né? E aí nós tivemos a ideia coletiva e conjunta de formar o GEP. Mas é isso. Eu agradeço a entrevista, né, a vocês, Mariana, Marina e Lauren, tá? E a professora também, Thaís, né? A todos que acompanharam, ao Tiago e Marcos. Tá? Muito obrigado pela entrevista. Muito Foi uma obrigada. satisfação, um prazer enorme. É isso, encerramos por aqui a live de hoje. Agradeço a todo mundo que esteve acompanhando com a gente, agradeço a galera que esteve na produção, o pessoal do grupo e ao professor Samuel. E até a próxima, pessoal.